Como o é que é? Dias-Canel, ó, onde ele estava dando a coletiva aqui, ó. Olha que beleza. Uhum. Fidelão ali do lado, ó, com a carabina pendurada. Botei numa velocidade mais avançada aqui, porque é meio... Sim, não tá falando nada, é só... É meio longo aqui, então eu botei um pouco mais avançada a velocidade. Bom, acabamos de transmitir, então, a entrevista concedida pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, à imprensa local, para tratar dos grandes problemas que estão afetando Cuba nesse momento, na economia, as questões políticas, a ameaça de agressão militar permanente, né, e que está cada vez mais assolada por vários integrantes do governo norte-americano. Essa transmissão foi ao vivo agora, nesse 5 de fevereiro de 2026, e a gente agora aqui, diretamente dos nossos estúdios domésticos, vamos fazer alguns comentários sobre as palavras de Díaz-Canel, aqui com a Eleonora. E o Rodolfo. Eleonora e Rodolfo, que estiveram comigo aqui num bate-papo, né? E vou convidar para outras vezes aqui, dois grandes camaradas, né? Eu admiro muito o trabalho dessa dupla. Foram os únicos que transmitiram ao vivo essa coletiva do Díaz-Canel. Hoje de tarde eles entrevistaram uma deputada lá da Venezuela para falar sobre a Venezuela, né? Aliás, amanhã será nosso tema aqui amanhã será, até deixa eu já convidar a Lina Noronha, se ela estiver ao vivo, para participar conosco amanhã, Lina, se tiveres tempo. Vamos abordar Cuba e Venezuela amanhã no programa do Eduardo Lima, com o Mohamed Ali, que estará junto também aí. O Mohamed Ali está ancorando junto com o Eduardo Lima agora, o Celso. Opa! Ficou bom esse time aí, né? Eu gostei das lives com os dois juntos ali, né? E então amanhã teremos a Vanessa, que é uma camarada do MST, que morou 3 anos lá na Venezuela, Celso, fazendo aquele trabalho do MST lá na Venezuela. E uma menina que é da juventude do PSUV, acho que é Yanis o nome dela, estarão aqui para falar de Venezuela. Se a Lina Noronha puder estar conosco também, para reforçar aí e fazer um programa legal aí sobre Cuba, Venezuela, né? E a gente começa com a Eleonora. Houve uma entrevista de 2 horas, praticamente 2 horas, em que ele percorreu todos os assuntos que estão ali, né, os grandes assuntos para Cuba, para a América Latina e para o mundo. Acho que ele ficou emocionado em vários momentos, né, se emocionou ao defender Cuba e a falar, né, do bloqueio, da situação da ilha, né, a falar da Venezuela, da agressão à Venezuela, do sequestro de Maduro, e também percorreu temas, né, como a situação de energia, a situação da produção de arroz, a situação industrial, as exportações, as importações, quer dizer, ele desceu em vários detalhes, né. Então foi uma entrevista que eu acho que foi muito concreta em muitos aspectos, respondendo perguntas, né, que são perguntas que se fazem sobre Cuba, né, os críticos e os apoiadores de Cuba fazem essas perguntas, e ao mesmo tempo foi uma fala muito emocionada, né, muito política, né, sem receio de tocar em temas que podem ser vistos como espinhosos. E o que eu diria que seria o nosso título, né, Rodolfo, acho que o momento mais emocionante, talvez, né, foi quando ele começou a falar, né, dos sacrifícios necessários nesse momento em que a ilha está sob bloqueio de todos os sentidos, inclusive bloqueio de combustível. Desde dezembro não chega um navio com combustível em Cuba por conta da política criminosa de Donald Trump. As pessoas falam sacrifício, mas qual é a opção? Rendição não é uma opção para Cuba, né? E eu acho que esse foi a parte que talvez tenha ficado mais emocionado na sua fala. A gente também se emociona porque todos nós, eu diria, grande parte dos brasileiros tem uma relação afetiva profunda com Cuba, pela história, pelo que ela representa de futuro para o mundo, e também pelo que ela representou de apoio a muitos dos grandes brasileiros lutadores pela democracia no nosso país durante a ditadura militar. Mas eu acho que principalmente por ser essa fagulha de esperança, né, e que está sempre ameaçada pelos Estados Unidos, que tentam apagar esse rastilho de humanidade que está sendo construído nessa pequena ilha, né, com um pouco mais de 10 milhões de habitantes, e que nesses mais de 60 anos
vem sofrendo esses ataques constantes, que agora estão cada vez mais assoberbados de forma, talvez, poucas vezes enfrentada por eles na história. Claro que houve muitos ataques terroristas apoiados, sustentados, planejados desde os Estados Unidos, foram mais de 600, ele falou disso ao longo de seu pronunciamento, da sua resposta, mas Cuba está respondendo a isso, e não se rende. E a fala de Miguel Díaz-Canel mostra como é que ela não se rende trabalhando, atuando. Então, tratou das questões econômicas e políticas, os desafios econômicos e políticos que Cuba está vivendo, falou de como o partido, de como o governo de Cuba estão procurando responder a isso, né? Já que não há aporte externo, precisa trabalhar internamente o potencial de Cuba para ir resolvendo nas várias esferas, seja na esfera da produção agrícola nos municípios, seja na esfera da discussão política de como combinar na economia a ação do Estado e das empresas privadas do mercado. Eu acho que a entrevista também teve um tom de chamamento à comunidade internacional e aos países, né? Ele disse, o mundo vai deixar permitir, né, que esses crimes, né, que estão sendo cometidos pelos Estados Unidos, né, o bloqueio, né, os ataques, né, o sequestro de um presidente, né, o genocídio em Gaza, né, toda a violência que está acontecendo, né, contra qualquer regra internacional, contra qualquer regra humanitária, né, está acontecendo, estão sendo promovidos, feitos pelos Estados Unidos, né? Isso vai continuar. Ele fez um apelo, né, um chamamento à luta pela solidariedade, à cooperação, ao respeito e ao direito. Né? Foi um tom assim de pedido de ajuda, né? Falou que Cuba não está sozinha, ele leu a relação, né, de vários países, né, personalidades que se manifestaram contra essa decisão dos Estados Unidos, agora no final de janeiro, né, que disse que Cuba era uma ameaça aos Estados Unidos, né, e portanto, abriu margem, né, na sua fala, Trump, a um ataque militar à ilha. Então, Díaz-Canel faz um alerta à comunidade internacional para que ela não permita, né, que a continuidade dessas políticas criminosas que estão sendo feitas pelos Estados Unidos. Eu acho que o ponto também importante a destacar foi ao momento em que ele falou dos 32 cubanos, né, mortos na defesa de Nicolás Maduro contra a invasão, né, o sequestro de Maduro e a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Ele disse o seguinte: eles estavam ali não só defendendo um presidente, não só defendendo uma nação amiga, né, eles estavam ali defendendo a dignidade, né, a soberania, a América Latina, o Caribe e o Sul global. Esse foi o papel, né, desempenhado por esses 32 cubanos que morreram na defesa, morreram lutando, né, durante um bom tempo, né, contra os ataques militares criminosos, terroristas, como é melhor definir. Ele lembrou dessa definição. Ou foi um ato que aconteceu na Venezuela, foi um ato de terrorismo de Estado, e os cubanos enfrentaram, lutando esse terrorismo de Estado. E ainda nesse ponto, ele lançou aí um ponto de interrogação, dizendo que veremos no futuro o verdadeiro significado desse sacrifício dos cubanos na Venezuela. Ainda em todos nessa parte da fala, muito objetiva, falando das questões concretas, falou que Cuba vive hoje esse processo de tentativa de asfixia econômica por parte dos Estados Unidos, e há a possibilidade de agressão militar. E falou de como Cuba está se preparando para isso. Foram feitas várias perguntas nesse sentido da preparação de Cuba, de se o povo está preparado, e a preparação está sendo feita com todo o povo. Destacou alguns pontos ali sobre das várias instâncias em que está sendo feito esse planejamento e preparação de defesa de guerra, mas a questão geral mesmo como a política e a luta ideológica sustentam todo esse processo que se desenvolve em Cuba. Mas acho que também, além de tudo que ele falou, de todas essas questões mais específicas aí econômicas, políticas, administrativas, até em relação ao plano de governo, ao plano de defesa, ao plano de enfrentamento a essa situação terrível que o povo cubano vai vivendo, ele fez também uma análise política geral, e foi assim que ele começou a entrevista, que é também, como ele falou a respeito dos alertas específicos, né, das agressões, alertas para o mundo. Essa análise geral é também um alerta para o mundo e para todos os partidos, organizações, precisam talvez levar em conta essa fala de Miguel Díaz-Canel e começar suas análises e até as definições de suas ações a partir dessa análise global, que
como disse o presidente cubano, o mundo está hoje vivendo uma guerra. O mundo está hoje vivendo uma guerra. É uma guerra, tem esses aspectos militares em vários momentos, mas é uma guerra comunicacional, é uma guerra ideológica, é uma guerra cultural que tem como objetivo, por parte de quem está guerreando contra o mundo, os Estados Unidos, a dominação imperial dos Estados Unidos sobre todos nós. Diga. Não, e como é que isso acontece, né? Essa guerra ideológica, comunicacional, eles tentam romper os nexos, né? Isso. Eles tentam retirar as raízes culturais das pessoas do mundo, quer dizer, renegar essas raízes, renegar as identidades, né? Renegar a história, quer dizer, assim que vai agindo o imperialismo ao fazer essa guerra, manipular, mentir, né, trazer incerteza, fraturar unidades, né, então isso, é assim, dessa forma, né, que o imperialismo, além, evidentemente, das armas, né, que o imperialismo age para fazer com que os povos não se animem, né, a contrapor essa lógica, essa força que tenta destruir tudo e subjugar, né, os povos ao seu domínio. Então, o que ele disse também, respondendo a essa análise, o que precisa ser feito, é preciso articulação, unidade, ele repetiu isso muitas vezes. Né? Denúncia, e é preciso fazer uma mobilização anti-hegemônica e antifascista. Então, ele foi citando, né, o sequestro do Maduro virou captura, né, não se fala mais do Maduro. Hein, Celso? Unidade. Tá certo o Dias-Canel em falar, né? Unidade. O que significa unidade, né, pessoal? O campo da esquerda tem que estar unido e só numa direção, né? Vamos parar de criticar a entrevista do Lula, de falar que o Lula falou isso e aquilo na entrevista. Isso aí é tudo que eles querem, cara. É que a gente pare de falar mal do Trump, que a gente pare de falar dos rentistas com taxa de juros a 15% e fique falando que o Lula na entrevista tal, sabe? Isso é unidade, ó. E importante isso aqui que eles trouxeram, né? Da luta anti-hegemônica e antifascista. A Regina Alves colocou aqui, ó, que o Dias-Canel é um importante líder do campo anti-imperialista e que ela gosta de ver como os cubanos usam sempre a palavra fascistas para se referir aos estadunidenses, né? Usando o termo certo, correto, que tem que ser usado sempre para se referir às atitudes, né, do estadunidenses hegemônicas contra o mundo, né? Não se fala de quão criminoso, né, foi e tem sido, né, os ataques dos Estados Unidos, as embarcações que estão no Caribe, essa imposição desse bloqueio absurdo, né, que os Estados Unidos estão impondo a Cuba, ele foi decupando ali essa guerra midiática como ela tem acontecido. Ele explicou também por que também é antifascista, anti-hegemônico, porque o fascismo é a forma de atuação daqueles que querem a hegemonia, que querem impor a sua vontade, a sua economia, a sua cultura para o mundo todo. Então, mobilização anti-hegemônica, antifascista. Essa é a palavra de ordem que ele traz aí, né? E até exemplificou. Os Estados Unidos estão atuando hoje como as tropas de Hitler. Bom, repetiu também várias vezes, há caminhos, é possível enfrentar, há possibilidade de enfrentamento para o mundo e para Cuba. Várias vezes repetiu a frase, que é também uma palavra de ordem para os movimentos de solidariedade, os movimentos internacionais de solidariedade a Cuba. Cuba não está só. Cuba não está só. E não se rende. Cuba não se rende. Perguntado sobre o diálogo dos Estados Unidos, né, assim, como é que é isso, porque a gente tem visto nos últimos dias, né, Cuba vai negociar, vai ceder, o governo dos Estados Unidos vive divulgando declarações, né, confusas, esparsas, isso faz parte da estratégia, aquela criar incerteza e tal. O que ele diz é o seguinte: Cuba é um país de paz, sim, Cuba pode estar disposto a um diálogo com os Estados Unidos, como sempre esteve, mas um diálogo sem pressões, sem precondições, de igual para igual, né, com respeito, respeitando a soberania e a autodeterminação dos povos. Ele disse que uma relação, né, em outro patamar entre países vizinhos, né, só traria benefícios mútuos, tanto para o povo cubano como para o povo dos Estados Unidos, que tem praticado, na aspa dele, uma política decadente, prepotente e criminosa no bloqueio. Que mais, de novo? 2 horas de fala. Mas acho que a gente está tentando trazer aqui para você, não é o resumo, mas a essência da fala de Dias-Canel, que várias vezes também ressaltou a participação do povo cubano no processo
de defesa da Revolução, e especialmente a participação dos jovens. A conclusão da entrevista foi sobre a participação dos jovens. E ele citou, deu vários exemplos de luta, como na resistência, em todo o trabalho para enfrentar a pandemia, a Covid, e disse, falando, comentando as críticas que muitos fazem aos jovens, que não se mobilizam, que não se comprometem. Ele fala, os exemplos de jovens, a juventude cubana, são Unidade, os 32 né? heróis. Essa que é a... Que foi... Esse trecho da entrevista eu vi, que o Rodolfo trouxe aqui, que quem critica os jovens, que o maior exemplo do comprometimento dos jovens cubanos são os 32 que morreram na Venezuela. Ele falou isso na entrevista. Quer exemplo maior do que esse? Né, com todos jovens, 30 anos, 20 anos, que estão ali entregando a sua vida, não só a vida pela Revolução, pela defesa de Cuba, estão entregando a sua vida em solidariedade a outros povos. Ele tratou, né, de várias questões ali internas, a questão de combustível, da energia, né, foi um ponto grande ali de resposta. Foram feitas várias perguntas específicas ali sobre o uso do petróleo cubano, sobre fontes renováveis, e ele expôs ali como Cuba tem um projeto estratégico, né, de ampliação, e já estão operando várias instalações, né, de energia renovável, energia solar, fotovoltaica, que ele falou de várias substituições, de vários planos que estão... Parceria com a China, esses projetos. Isso aí. Energia solar e... estão sendo implementados para reduzir a dependência da importação de combustível, inclusive com o uso do próprio petróleo, que Cuba tem, que tem características, né, que exigem um outro tipo de refino. E ele também... Que eles estão desenvolvendo. Ele disse que, até a semana passada, ele disse que viu, né, os nível. E ele enfrentou perguntas ali sobre a questão da economia de mercado, a economia das estatais, né, falou que é preciso reestruturar muita coisa, né, que Cuba tem uma situação demograficamente, Cuba está ficando, né, com um peso maior dos mais idosos, que precisa renovar a estrutura, que precisa, as empresas que estão lá, né, precisam pensar em ter mais autonomia, mais preocupação com a exportação, que é preciso mudar a mentalidade importadora que ainda existe em vários setores, e falou que tudo isso está sendo discutido, né, nas várias esferas ali do partido e da população cubana, que ele descreveu ali como uma ação muito próxima, né, das populações nesse debate. Desenvolver a importância dos municípios, ou seja, da produção local, da economia local e da política local, né? Então, acho que mudar a estrutura da cesta cubana, né? Em vez de não ser apenas a partir de um planejamento e de uma distribuição nacional, mas vindo dos municípios e tendo também o aporte nacional. Acho que essa é uma combinação, o que ele está propondo é uma combinação de esforços mais aprimorada, né, mais bem engrenada. E ele explicou também qual é o raciocínio, qual é a estratégia que eles estão usando para encarar esse déficit de geração de energia provocado pelo bloqueio. Então, eles estão fazendo tentando distribuir a energia que existe, né, também para a área produtiva, produção de agricultura, na agricultura, na indústria, ter essa preocupação, e isso tem os picos do dia, ele detalhou ali toda, né, de como isso exige né, fazer as escolhas ali para onde vai a energia. Ele também disse que, claro, a prioridade é deixar funcionando, né, as instalações que atingem as pessoas que precisam, né, de energia para sobreviver, que precisam estar conectadas a aparelhos, né, as unidades de saúde, né, as escolas, né, várias áreas, os asilos, né, onde estão as pessoas mais velhas, e como isso tem sido a prioridade. Então, a energia que é deficitária, né, tem essa distribuição feita de acordo com esses critérios que visam, né, proteger os mais vulneráveis, proteger a economia que diz respeito ao bem geral e fazer com que o que resta seja distribuído por todos, né, de acordo com a necessidade das pessoas. É assim que o governo, que o Estado, que o partido e que as estruturas de organização popular fortalecem o povo e fortalece Cuba para enfrentar tudo isso que está sendo feito contra o povo cubano e manter essa decisão de que Cuba não se rende nunca.
Okay. Eu acho que isso foi então, um chamamento aos países por solidariedade, não ao fascismo, né, não ao terrorismo de Estado perpetrado, né, pelos Estados Unidos, e um chamamento também à própria população de Cuba de engajamento, né, nesse momento tão dramático que a ilha vive, com esse bloqueio que impede a chegada de combustível, de ajuda humanitária, e que faz com que a ilha enfrente nesses dias esse momento tão delicado. É claro que a entrevista estava distribuída internacionalmente, né, chegou ao mundo todo, mas ele está falando diretamente para o povo cubano, né? Além de fazer chamando o povo cubano, estamos chamando o mundo à ação, à solidariedade. É isso nesse momento? É isso nesse momento. Então, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos e também participar do grupo Amigos. Me diz uma coisa, o que foi que a Globo disse que a China está fazendo em relação à crise energética em Cuba? Acho que não disse nada. A Globo não fala em Cuba e China. Cara. Então é por isso que tu não sabe o que a China tá fazendo, pô, aqui. Tu tem que parar de ficar assistindo a Globo, cara. Eu perguntei aqui pro Gemini, cara. Eu acompanho Cuba, rapaz. Eu acompanho a Globo, mas eu acompanho... Olha o que o Gemini me falou, cara. Eu acompanho a CGTN da China, Celso. Eu acompanho o jornal Grama de Cuba. Tá aqui nos meus favoritos. Aqui. Olha aqui, ó, porque eu perguntei assim, ó. A China em relação à crise energética em Cuba. Aí ele escreveu um monte de coisa aqui e tal. Aí eu pedi para ele resumir em poucas linhas, tá? Resume em poucas linhas. Olha o que escreveu aqui. A China... Hã? Preguiçoso, resume em poucas linhas. Sim, senão eu vou ficar lendo 2 horas, ninguém vai aguentar, né, cara? A China atua como principal salvador, entre aspas, do sistema elétrico de Cuba através de 3 pilares. 1. Ajuda financeira, doação recente de $80 milhões e envio constante de peças para reparar as usinas termoelétricas sucateadas. 2. Transição solar. Presta atenção. Investimento massivo na construção de parques fotovoltaicos para gerar 2.000 megawatts até 2028, visando reduzir a dependência de combustíveis importados. Isso aqui tinha um percentual aqui em cima, quer ver? Onde é que estava? Aqui, ó. Em 2025, 49 parques foram concluídos. O plano é atingir 2.000 megawatts de capacidade solar até 2028, o que cobriria cerca de 2/3 da demanda atual da ilha. Ou seja, eles estão trabalhando em energia solar e energia termoelétrica, e não em... Eu botei aqui, ó, Celso, em 2024 o consumo total foi de 15.000 megawatts. Não, gigawatts. Horas. Não sei o que quer dizer isso. Gigawatts, horas. Ó, a demanda média de energia do país é de 3.300 megawatts. Então, está dizendo que vai atingir 2.000, 2/3. Exatamente. Exatamente, estava escrito ali. Mas isso o que será num ano? Até 2028. Não, a demanda de 3.000 megawatts é o que? Num ano, no mês, será? Cara, eu não sei, deve ser diário, sei lá, eu não sei, mas tanto faz também, né, cara? A gente não tem a menor ideia do que significa isso em matéria de energia. Peraí, que 2/3 da energia do país, hein, já é um... Sim, até 2028, porra, em 2 anos o cara resolveu isso aí. Os chineses que não fazem nada pelo mundo, tá aí, ó. Pois é. Não é pouca coisa. Até o Gemini sabe disso aí. Muito bom. Maria Cristina, ó, querendo lembrar a Marisa, dona Marisa, 9 anos que partiu, né? Foi essa semana, né? Que injustiça, né, cara? Por isso que o Moro tem que ser preso, cara. Esse é mais um motivo, cara. Porque o Lula ainda está vivo e pôde provar a inocência dele, mas a Marisa morreu triste pra caralho, né, meu? Que injustiça do cacete, cara. É verdade. Separei mais 2 vídeos aqui, ó, Celso, da Brasil de Fato. Vamos assistir. Brasil de Fato é bom. Muito bom, né? E 2 vídeos também nesse tema aí de Cuba e Venezuela, para a gente ficar nesse tema. Cuba sob o cerco, a ofensiva dos Estados Unidos no ano do centenário de Fidel.
Depois o outro é o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, completa um mês. São 2 vídeos curtos, vamos assistir aqui, ó. Cuba está no centro das agressões da principal potência militar do mundo. Após o ataque de Washington contra Caracas, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que declara emergência nacional, alegando que a ilha caribenha representaria uma suposta ameaça incomum e extraordinária à segurança estadunidense. Com essa medida, o governo dos Estados Unidos aprofunda suas políticas para asfixiar energeticamente o país, em um contexto já marcado por grave crise econômica e prolongados cortes de eletricidade. Para o historiador e advogado cubano Ernesto Limia Dias, trata-se de uma medida genocida. Esta nova medida E essa nova medida de declarar Cuba uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos é uma calúnia tremenda. Eles sabem que é falso, mas cumpre 2 objetivos. Violar as normas do Congresso, ou seja, pela lei Helms-Burton. A política em relação a Cuba é definida pelo Congresso. Essa diretiva permite que eles passem por cima do Congresso, que é o que Trump quer fazer, governar como autocrata. E, em segundo lugar, permite exercer uma pressão superior em matéria de extraterritorialidade da lei Helms-Burton. É uma medida genocida. É um novo capítulo do bloqueio ilegal que perdura há mais de 6 décadas. A ordem executiva de Trump busca aplicar tarifas punitivas a qualquer nação que venda ou forneça petróleo a Cuba, mesmo que de forma indireta. Com essa política, os Estados Unidos estendem o cerco a terceiros países, visando fechar todas as vias de abastecimento energético e forçá-los a se alinhar aos interesses da Casa Branca. vai ser um ano muito duro. Será um ano muito duro. Será um ano que vai testar a fibra do que somos feitos. E será também um ano que vai medir nossa inteligência para encontrar soluções econômicas e financeiras a esse assédio brutal, genocida, que já não esconde seus propósitos. Enquanto os Estados Unidos têm uma população 31 vezes maior e um território 89 vezes mais extenso, a única ameaça incomum e extraordinária que Cuba representa para essa potência é, como analisa o historiador Ernesto Limia Dias, seu exemplo de resistência ao não se submeter ao imperialismo estadunidense. Não nos perdonam. Não nos perdoam que o povo, os negros, os camponeses, as mulheres tenham tomado o poder para fazer uma revolução, e não nos perdoam menos ainda que sejamos uma bússola moral no meio de uma selva fascista que tenta abrir caminho em todo o universo. Após mais de 60 Que maravilha essa declaração, hein? A bússola moral em meio a uma selva fascista. Isso aí eu vou guardar isso aí, cara. Vou usar isso aí. anos de uma sufocante guerra econômica por parte dos Estados Unidos, somada a uma série de equívocos cometidos pelo governo cubano nos últimos anos, a ilha atravessa uma das piores crises em décadas. Um cenário marcado pela escassez crescente e pelo aumento da desigualdade social, que gerou um descontentamento popular. No entanto, Limia ressalta que não se deve confundir as reivindicações da população ao governo cubano com apoio aos ataques vindos de Washington ou a sua política de asfixia, como explica o historiador Limia Dias. Não se pode confundir. Não se podem confundir as críticas que os cubanos fazem à situação interna, as críticas que fazem aos erros administrativos cometidos pelo governo. Não se podem confundir as insatisfações de um país que sempre foi criado na exigência de fazer o melhor, de dar mais. Não se pode confundir a dor causada pelos apagões, a insatisfação gerada pelas desigualdades que as políticas recentes tiveram de traçar para enfrentar o bloqueio com o patriotismo. O patriotismo cubano está intacto. No ano do centenário de nascimento de Fidel Castro, figura cuja herança política e simbólica permanece como referência frente à ofensiva imperialista, seu legado se torna mais presente do que nunca. Para Limia, é no pensamento estratégico de Fidel que se encontram as chaves da resistência popular neste novo momento de perigo. No pensamento estratégico de Fidel há 3. No pensamento estratégico de Fidel, há 3 ferramentas que hoje têm um valor inestimável: a dignidade como peça de vida, a dignidade como peça do povo, dos povos, de um Estado, a solidariedade,
Ajuda-nos neste momento tão duro, a ajudar-nos nestes momentos tão duros. Se não nos ajudarmos entre os pobres, se não nos ajudarmos entre os mais fracos, seremos esmagados. Ou nos unimos e lutamos juntos contra o fascismo, ou seremos derrotados. E a terceira, uma missão que deixou a todos que, de alguma forma, contribuímos para a cultura, para a educação, para o jornalismo, semear ideias, semear consciência. O projeto emancipador passa, acima de tudo, por semear ideias, por semear consciência. Essas são ideias essenciais que Fidel nos deixou e, acima de tudo, combater, resistir, não se dobrar. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, a... Muito bom, muito bom. Tá passando o Pix lá embaixo, gurizada. Ó, essa ajuda no Pix para a Câmara Empresarial Brasil-Cuba é combustível de luta para os caras lá, ó, como falou o nosso camarada ali no vídeo, né? Qualquer ajuda será bem-vinda, com certeza ali, ó. Eu já fiz um repasse ali da Voz Trabalhadora essa semana para eles, aqui, ó. Tá passando aqui a chave Pix, ó. É o CNPJ da Câmara Empresarial Brasil-Cuba. Cai direto na conta deles, vai direto lá para Cuba, essa ajuda aí, muito importante. Ô, Portinho, eu queria botar um vídeo rapidinho aqui do Bruno Falsi,